Agora nós vamos falar de um princípio fundamental para todas as técnicas de análise que nós vamos ver, que é o Teorema de Takens. O Teorema de Takens, podemos dizer que é a pedra fundamental de todo o raciocínio lógico que nós vamos realizar para extrair o máximo de informações dos dados que podemos ter, né? Então ela foi formulada por um matemático alemão, o Floris Takens, que viveu de 1940 a 2010, então infelizmente já falecido. E o Teorema de Takens, ele é talvez um dos princípios ou teoremas matemáticos mais importantes de todos os tempos. Acho que não é exagero dizer isso, porque ele vai permitir a nós o acesso a informações que de outra forma não seriam possíveis. O cerne do Teorema de Takens é que nós podemos extrair informação a respeito de muitas variáveis a partir da medida de apenas uma variável. Vamos imaginar que você tenha um sistema fora do equilíbrio e que você tenha várias variáveis atuando e uma variável influenciando na outra. Então, se a variável A influencia a variável B, a lógica do Takens é que a ação e o comportamento da variável B deveriam estar registrados no comportamento da variável A. Então, a variável A guarda informação a respeito da variável B. E ele imaginou uma maneira de nós podermos extrair a informação de B a partir da medida de A. Então, se essas variáveis atuam conjuntamente de maneira bastante forte, nós dizemos que na situação em que essas variáveis estão fortemente acopladas, então seguramente eu poderia extrair informação ou toda a informação da variável B a partir da análise da variável A. Mas isso parece uma mágica, né? Parece que a gente está tirando o coelho da cartola. Então, como fazer isso? Né? E, na verdade, é um processo relativamente simples. Não vou precisar de uma sofisticação matemática muito grande para entender isso. Então, vamos ver nesse vídeo alguns detalhes sobre o Teorema de Takens. Bom, a maneira com que nós vamos extrair informações das variáveis todas a partir de uma única variável pode ser ilustrada a partir de um sistema de variáveis teórico que é definido por um conjunto de equações diferenciais. Então, existem vários conjuntos desses. Vamos nos referir aqui ao conjunto de Hosler, né? Que ele vai dar origem ao atrator de Hosler, uma figura no espaço de fase. Então, aqui nós temos o espaço de fase contendo o atrator correspondente a esse conjunto de equações aqui. Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos calcular as séries temporais advindas dessas equações por um método numérico, transformar o dx dt em ΔX sobre ΔT, usar um ΔT fixo, né, que vai ser o nosso intervalo, poderia ser o nosso intervalo de medida de dados, e calcular os valores consecutivos de x para cada ΔT correspondente, né? Então, para cada instante de tempo, um instante de tempo subsequente separado do anterior por uma diferença de tempo ΔT, nós podemos calcular matematicamente os valores desses x, o x1, x2, x3, x4, até x infinito, e a mesma coisa para o y e para o z, e aqui graficar o x contra o y contra o z. E a figura que vai aparecer é uma figura desse tipo aqui, né? Esse é um atrator pela cara dele, né? Um atrator com dimensionalidade fracionária, né? É uma linha, mas uma linha complexa, não necessariamente fechada sobre si mesmo, e a dimensionalidade disso vai ser um número que provavelmente está entre 1 e 3.
né? Um número fracionário entre 1 e 3. Não pode ser maior que 3 porque o espaço em que ele está imerso é tridimensional, né? Mas, essencialmente, o que o teorema de Takes nos fala é que podemos chegar ao mesmo resultado, obter o atrator e fazer inferências sobre o comportamento do sistema como um todo a partir de uma única variável. Então, por exemplo, nós podemos tomar apenas a variável x. Nós podemos pegar a série temporal de x, né, a sequência de valores de x, e extrair a informação do y e de z que estão contidas no x. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos criar um outro espaço que é constituído apenas de x. Em todos os eixos eu vou ter x, mas se eu plotar x contra x contra x, eu vou ter apenas uma linha reta no meio. Então, o que nós vamos fazer é uma defasagem temporal. Lembre-se que nós falamos em defasagem temporal antes, né? Naquela equação fundamental, quando discutimos causalidade e aleatoriedade. Então, vocês vejam como a defasagem temporal é uma coisa importante nas nossas análises. O que nós vamos fazer? Nós vamos plotar a série temporal de x original contra a série de x com uma defasagem temporal e também contra a mesma série temporal com uma dupla defasagem temporal. Na prática, como que nós fazemos isso? Digamos que aqui estão a série temporal de dados de uma variável. No caso aqui são dados de temperatura do ar. Então nós temos isso, numa planilha do Excel seria uma sequência de valores. Aqui é a temperatura da 16,5 graus, 16,5 graus também, 15,9, 15,7 graus, 15,4 e assim vai. Então você tem uma sequência de valores para a temperatura vai variar de alguma forma. Então, como que eu produzo uma defasagem temporal? O que eu faço é copiar essa coluna e colar ela na coluna ao lado e depois deslocar para baixo. Deslocar um certo intervalo de tempo aqui, um certo número de linhas para baixo. Então, observe que esse número 16,53357 é o mesmo desse, né? E esse segundo é o mesmo deste, e o terceiro é o mesmo do terceiro aqui. Então, ao fazer isso, copiar a coluna e deslocar a coluna para baixo, eu tenho efetivamente uma defasagem temporal. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Eu posso copiar de novo, colar na terceira coluna com uma dupla defasagem temporal. Então, aqui eu vou ter um tal, né, uma diferença tal. Vamos chamar a defasagem temporal de tal, né? E aqui eu teria 2 tal, daqui para cá seria 2 tal. Então, depois eu posso excluir esses dados que não estão pareados. Imagina que aqui tem um dado aqui, mas aqui não tem. Aqui eu tenho dado, mas aqui não tem. Aqui eu tenho dado e aqui não tem. Então, esses dados não estão completamente pareados, né? Em 3, né? No caso, a palavra pareado fica meio estranho. Mas aqui, daqui para baixo, eu teria 3 colunas totalmente preenchidas. Então, eu vou destacar esses dados que estão pareados e colar numa nova planilha. E depois vou fazer o gráfico tridimensional disso. O gráfico tridimensional disso, no caso dos dados de Rosler, vai dar essa figura aqui, né? Agora, comparem essa figura com esta aqui. Nós vemos que elas têm uma semelhança muito grande, embora a figura que apareça aqui, ela não está necessariamente na mesma posição angular, então ela está rotacionada em relação à original, e a escala pode também não ser a mesma. Eu posso ter que fazer uma alteração na escala para ela mais ou menos ficar no mesmo tamanho, né? Isso é comum quando eu tenho variáveis com valores numéricos bastante diferentes devido às unidades de medida utilizadas, né? Mas, de qualquer forma, o formato das figuras representando o atrator seriam equivalentes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma região em formato de gota, talvez, que seria essa região aqui, ó. Essa região aqui é a mesma dessa aqui.
Observe que o número de linhas que eu tenho aqui é bastante denso, né? A figura aqui é mais escura, né? E aqui também, né? E essa parte mais circular corresponderia a essa parte aqui, só que como ela está com uma certa variação angular, ela fica meio que em perspectiva. Mas o Takens demonstrou que quando eu tenho um sistema determinístico como esse, eu não tenho componente estocástica nenhuma, essas figuras são equivalentes. Então, observe o seguinte, imagina que você tem várias variáveis dentro de um ecossistema, um sistema aberto, fora do equilíbrio, e você meça uma única variável. Você tenha condições de medir com bastante precisão apenas uma variável. O teorema de Takens te diz que você pode extrair informação das outras variáveis a partir daquela que você mediu. Então, isso é muito importante para otimizarmos a quantidade de informação que nós temos a respeito dos sistemas reais, dos sistemas abertos, né? Então, isso vai ser fundamental. A figura que aparece aqui no espaço de fase, que é esse, como vimos anteriormente, é chamado de trator, né? Então, se eu colocar uma condição inicial aqui fora, a evolução do sistema, a evolução dos valores de x, vai ser tal forma que ele vai cair aqui dentro dessa trajetória e vai permanecer aqui, não vai sair mais. Então, isso aqui se caracteriza como um atrator, né? Esse seria o atrator propriamente dito, mas quando nós observamos a mesma figura no espaço de tempos defasados, que é esse aqui, nós temos o que nós chamamos de atrator reconstituído, né? Então, nós temos o atrator original e o atrator reconstituído. Nós podemos reconstituir o atrator a partir desse espaço que leva em conta apenas uma das variáveis, né? Então, é muito importante essa distinção. Aqui eu tenho o espaço de fase, formado pelos valores de diversas variáveis, e o espaço de tempos defasados, que é formado por uma única variável, mas graficado contra a mesma série temporal com defasagens temporais. Isso pode não se restringir ao espaço tridimensional. Se tivesse aqui 4 equações diferenciais, isso poderia gerar eu não consigo ver isso, mas isso poderia gerar um atrator no espaço quadridimensional, e mesmo assim eu poderia estar reconstituindo a situação utilizando 4 colunas aqui, né? Pegando até essa coluna aqui, e tendo um atrator reconstituído a partir dessas 4 colunas de dados defasados, né? Então, esse essencialmente é o teorema de Takens. Existe um vídeo, está disponível um vídeo no YouTube que explica graficamente o sentido do teorema de Takens, que é muito bom, né? Na verdade, é o único, assim, mais claro que eu encontrei no YouTube, que vale a pena assistir, que está aqui o endereço dele, né? Mas nós vamos tentar assistir agora nesse vídeo. Talvez não funcione o meu áudio quando se faz isso. Vamos ver. Se funcionar, eu dou uma explicação a respeito dele. Vamos lá. Então, aqui está o vídeo. Eu vou colocar ele para funcionar. Ele, em vez de usar o atrator de Hosler, ele usa o atrator de Lorentz, que é outro conjunto de 3 equações diferenciais que estão aqui, né? Então, ele tem um formato um pouco diferente do atrator de Hosler, mas entendam que isso não está confinado ao espaço bidimensional, mas ao espaço tridimensional, né? Então, nós chamamos de dimensão de imersão. A dimensão de imersão dele é 3 e não 2, né? Ele só pode ser entendido no espaço tridimensional. Então, aqui mostra a evolução temporal dos valores de x, y e z, né? Então, lembra que a figura do atrator, cada ponto é constituído por um instante de tempo diferente. Cada ponto corresponde a um instante de tempo diferente.
Agora o que ele vai fazer são as projeções da evolução temporal de cada uma das variáveis. Ele está fazendo isso para a variável x, depois o y, depois o z. Então, aqui seriam as séries temporais que você tem, o gráfico das séries temporais, tanto para x, quanto para y, quanto para z. Então, corresponderia aos dados de uma coluna lá do Excel, da nossa planilha eletrônica, né? Então, aqui ele está plotando cada um das 3 variáveis separadamente, né? X, Y e Z. Daqui a pouco, o que ele vai fazer? Ele vai pegar só uma delas e vai fazer as defasagens temporais, né? Então, vamos lá. Vou esperar um pouco, o vídeo ainda não... Agora ele vai fazer a reconstrução do atrator, né? Então, ele vai falar um pouquinho do teorema de Takens, né? Então, aqui está. Então, são as 3 variáveis, x, y e z, as 3 séries temporais. E aí ele vai pegar a x, vai fazer uma defasagem temporal e uma dupla defasagem temporal. Então, observe que esse ponto estava aqui, na segunda ele vai estar mais para frente e na terceira mais para frente ainda, né? Então, você tem a mesma série com defasagens temporais diferentes. E agora ele vai fazer o gráfico utilizando os dados de x, x menos tal e x menos 2 tal. Tanto faz ser menos tal ou mais tal, aqui também, menos 2 tal ou mais 2 tal. Desde que se use menos sempre ou mais sempre, mas chega ao mesmo resultado. Então, nós temos aqui a relação entre o atrator original e o atrator reconstituído, né, com o processo de defasagens temporais, né? Então, você vê assim, eles não são exatamente iguais, mas é possível de entender que ele guarda informação, as mesmas informações que o atrator original. Ok, agora vamos voltar à nossa apresentação, né? Já vimos como fazer as defasagens temporais, né? Depois nós vamos ver como que determinamos o tempo de defasagem, porque está bem, podemos fazer uma defasagem temporal e reconstituir o atrator original, mas quantas linhas eu vou precisar pular aqui na minha planilha, né? Então, será que é uma linha, 2 linhas, 3 linhas? Qual que é o melhor tempo de defasagem que é adequado para os meus dados? Então, é possível também fazer essa determinação. Não é qualquer tempo de defasagem que é adequado, né? Então, existe uma maneira, um método para determinarmos qual que é o melhor tempo de defasagem. Então, qual que seria a lógica? Veja bem, nós estamos tentando criar uma condição em que nós extraímos o máximo de informação possível dos dados. Então, para extrair o máximo de informação possível, a coluna de dados defasadas tem que contar uma história diferente dos dados originais, né? Então, se eu pegar e fizer uma reprodução da coluna A para a coluna B e as 2 séries temporais contarem a mesma história, eu não vou estar acrescentando nada à quantidade total de informação que eu tenho. Então, o que nós queremos é que atuamos numa situação em que a quantidade de informação que obtemos ao fazer uma defasagem seja o máximo possível. Bom, como podemos determinar isso? A situação em que eu tenho o máximo de informação quando eu acrescento uma coluna defasada é quando o coeficiente de correlação entre os dados originais e os dados defasados seja o mínimo possível. Quanto menos correlacionados os dados estiverem, os dados originais com os dados defasados, mais diferente vai ser a história que a coluna de dados defasados vai contar. Se você tiver que a segunda coluna, a coluna de tempos defasados, conta a mesma história
que é a coluna original, né, ela não acrescenta mais informações. Então, nesse caso, o coeficiente de correlação entre as duas, qualquer que seja o método que eu uso para calcular a correlação, vai ser o maior possível. Então, nós queremos usar um teste de correlação que nos traga a menor correlação possível entre a coluna original, entre os dados originais e os dados defasados, né? Então, nós vamos usar um teste de correlação. Mas qual teste de correlação? Em princípio, poderíamos pensar que qualquer teste de correlação seja equivalente, mas a experiência tem mostrado que existe um teste de correlação que é mais adequado para essa aplicação, que é o teste de correlação de informação mútua. Então, existe um coeficiente que nós chamamos coeficiente de informação mútua, que vai justamente nos dar o quanto de informação comum a coluna de dados originais tem com a coluna de dados defasados. Então, a gente vai fazer isso só com apenas uma defasagem, mas nós vamos calcular esse coeficiente para vários tempos de defasagem diferentes, né? Quando nós estamos numa planilha eletrônica, essa sequência de tempos diferentes de defasagens é limitado pelo fato de nós termos um dado por célula, né? Então, o mínimo de defasagem que nós podemos fazer é de uma linha da planilha eletrônica, né? Mas nós podemos fazer com uma linha, com 2 linhas, com 3 linhas. Naqueles dados de temperatura que nós temos aqui, cada dado corresponde a um intervalo de tempo de meia hora. Isso é importante saber, né? Quanto tempo você tem de um dado para o dado subsequente. Então, aqui nós temos uma defasagem que corresponde a quantas linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, essa aqui seria uma defasagem de 2 horas e meia. 5 linhas, né? Considerando que cada linha é meia hora, me daria 2 horas e meia. Então, eu posso calcular o coeficiente de informação mútua por uma defasagem de meia hora, depois um coeficiente de defasagem múltipla por uma defasagem de 1 hora, depois para 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, e assim vai. Então, vamos calcular vários valores do I, que é o meu coeficiente de informação mútua. E vamos fazer um gráfico de I contra o tempo, né? O perfil normal que esse gráfico tem é de ele ir decrescendo, ou seja, a correlação diminui conforme eu aumento o tempo de defasagem, atinge um mínimo e depois volta a crescer. Depois ele vai diminuir de novo e crescer de novo, mas normalmente isso acontece atingindo valores máximos aqui relativos cada vez menores, né? Mas o critério mais adequado para a seleção do melhor tempo de defasagem é tomar algum valor próximo do primeiro mínimo. Então, no mínimo, você garante que a coluna original e a coluna defasada contam histórias diferentes, né? Então, a nossa intenção é que o I seja o mínimo possível, né? Observe que nessa análise aqui, que foi feita para fluxo de calor latente, em 4,5 horas, né, que representa 9 linhas, você tem quase zero de informação mútua. Então, aquilo que você está obtendo de mais informação ao acrescentar uma defasagem temporal é máximo. Você tem um máximo de aproveitamento nesse sentido. Então, se você usar 4,5 horas ou 5 horas, os dois valores são muito bons. Se você usar 4 horas, também não vai ser muito ruim, ou 5 horas e meia também não vai ser muito ruim. Isso aqui não é tão rigoroso, mas você tem que tomar algum número próximo do primeiro mínimo que você tem, né? Nesse caso está entre 4,5 e 5 horas. Eu poderia também usar como critério, aqui eu sei que os dados, se nós formos estender o cálculo para valores maiores de tempo de defasagem, eu sei que isso aqui vai aumentar, vai diminuir um pouco, atingir um mínimo. Muitas vezes esse mínimo até é mais mínimo do que esse aqui, mas eu tenho que também ter a preocupação de
quanto maior o tempo de defasagem que eu utilizar, mais dados eu vou excluir. Então, por exemplo, se você usar um tempo de defasagem grande aqui, né? Veja bem que se for usar 4 colunas, por exemplo, estar num espaço de imersão quadridimensional, eu vou ter que jogar todos esses dados aqui fora, né? E se o tempo de defasagem fosse maior, eu teria que jogar mais dados fora. Então, quanto maior é o tempo de defasagem, mais dados fora você joga. Então, o interessante seja usar um tempo de defasagem próximo de um mínimo, mas que seja o menor valor de tempo de defasagem possível, né? Então, você não vai pegar um tempo de defasagem maiores para lá, mais adiante, porque você vai jogar mais dados fora, você vai estar jogando informação fora também. Então, esse método é o método que a gente usa para determinar o tempo de defasagem. Bom, o cálculo do coeficiente de informação mútua é muito complicado, né? Para fazer isso na mão é muito difícil, mas nós temos um software que pode fazer isso. Então, o software Complex que nós vimos anteriormente faz isso, e nós vamos fazer passo a passo em outro vídeo. Então, nós podemos usar um software pronto para calcular isso e determinar o tempo de defasagem mais adequado que nós temos. Bom, vamos mostrar agora um exemplo concreto do atrator reconstituído quando nós já determinamos o melhor tempo de defasagem. Então, vamos pegar aqueles dados de temperatura e vamos... os dados de temperatura nos indicam, fazendo essa análise para esses dados, que um tempo de defasagem de 5 horas é adequado. Então, vamos ver como que fica o atrator reconstituído para a temperatura usando um tempo de defasagem de 5 horas. Então, nós teremos isso aqui. Então, aqui nós temos duas séries temporais de medida de temperatura, uma delas realizada em Sinop em julho de 2002, que é essa aqui, que é um período de seca, e aqui em fevereiro de 2003, aqui do lado direito, que é um período de chuva. Então, o que nós podemos observar, vamos olhar deste lado aqui, que é os dados de seca, que, em primeiro lugar, o atrator ele corresponde a um ciclo fechado. Nós podemos, embora eu tenha uma certa dispersão de dados, lembre que cada ponto representa um conjunto de dados de temperatura com os valores defasados correspondentes, mas é equivalente a um instante de tempo, né? Mas no tudo aqui, dá para ver que nós temos um circuito fechado. Então, o que nós já tínhamos discutido a respeito de você obter uma linha fechada no espaço de fase, no caso, né? Que vale também para o espaço de tempos defasados. É um ciclo, é um sinal de um ciclo, né? E nós sabemos que a temperatura ela aumenta e diminui ao longo do dia, né? Então, próximo do meio-dia, você tem um máximo de radiação solar incidente, que vai aquecer a superfície da Terra, e com isso vai aquecer o ar. Então, você tem um aquecimento, e devido à inércia do sistema, você tem que o máximo da temperatura vai se dar por volta de 14 horas ou 15 horas, né? Mas todo dia você tem um máximo de temperatura mais ou menos nesse horário, depende um pouco de nuvens, de frente fria que chega, né, da temperatura do ar devido a ventos, né? Mas, em geral, né, no período de seca, aqui em Sinop, que fica no norte do estado de Mato Grosso, você tem uma condição que dá o máximo de temperatura entre as 14 e 15 horas, né, da tarde. E também você tem um mínimo de temperatura que acontece todo dia antes do sol nascer, né? Durante a noite você não tem radiação solar incidente, então o ecossistema ele vai esfriar. Então, o mínimo de temperatura normalmente se observa um pouco antes do sol nascer. Mas todo dia, sim. Todo dia, no período de 24 horas, né? Lembra que na nossa análise de Fourier, nós identificamos a frequência dominante como sendo 24 horas. Isso significa que
esse ciclo, né, a volta aqui, se for colocar ponto após ponto, tempo após tempo, instante de tempo após instante de tempo, isso aqui dá uma volta em 24 horas. Né? Em 24 horas você tem uma tendência de repetição de ciclos, né? E essa variação, essa largura na trajetória se deve ao fato de que cada dia diferente não é exatamente igual ao dia anterior, porque você tem diferentes distribuições de nuvens, você tem a possibilidade de cobertura parcial do céu por aerosóis, você tem a possibilidade de ocorrência de frentes frias, né, de ventos mais frios chegando, ou eventualmente mais quentes e úmidos, então isso te dá uma certa variação, ou uma certa largura nessas linhas, né, uma dispersão nessas linhas. E notem que no período de chuva essa dispersão é bem maior, mas é possível observar também, bom, é maior em função da chuva, né? A chuva ela não só ela afeta o funcionamento adequado dos equipamentos, do sensor de temperatura, como também é devido a troca de energia por calor latente, né? O fato de a água poder evaporar, né? Ou condensar, você tem maior dispersão nos valores de temperatura. Mas notem que o formato da figura parece permanecer igual. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma ponta. Aqui essa ponta também existe. Aqui eu tenho uma coisa que faz assim e assim. Aqui também uma coisa que faz assim e assim. Né? Então, e o ciclo, se você olhar como um todo os dados, você vê que aqui tem uma ausência de dados, né? Então é observável o ciclo aqui. Então, como o formato é mais ou menos igual, parece que as leis físicas atuam mais ou menos nas duas situações de seca e de chuva, mas com uma certa dispersão adicional provocada pela própria chuva. Outra característica muito importante aqui é que o ciclo que nós observamos não é formado por uma figura arredondada, mas uma figura cheia de pontas. Ela é meio reto aqui, né? Meio reto aqui, meio reto aqui, meio reto aqui, meio reto aqui, com pontas. Eu tenho uma ponta aqui, são 5 pontas. Uma aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontas. E nós vimos que na figura do espaço de fase, ponta representa transição de fase. Então, o atrator reconstituído aqui, a partir dos tempos defasados, nos sugere que nós temos 5 transições de fase diferentes na termodinâmica dos ecossistemas. 2 dessas transições de fase são muito fáceis de entender, são previsíveis. Uma delas corresponde a quando o Sol nasce e a outra quando o Sol se põe. Quando isso acontece, você tem uma mudança drástica nas condições do ecossistema. Né? Então, quando o Sol aparece, você tem que acrescentar o efeito da radiação solar sobre a termodinâmica do ecossistema que você não tinha durante a noite. E vice-versa quando o Sol se põe. Quando o Sol se põe, você deixa de ter aquela componente. É como se um termo do conjunto de equações diferenciais que você utilizaria para explicar a temperatura deixasse de existir quando o Sol se põe. Então, isso em si caracteriza uma transição de fase. Então, é muito fácil explicar 2 das 5 transições de fase que observamos aqui. Então, nos resta explicar as outras 3. Uma terceira, nós estamos conseguindo explicar recentemente através da observação de que à noite, quando a umidade relativa ela ultrapassa 85%, nós sabemos que a umidade, no modo geral, ela aumenta ao longo da noite. Enquanto ela ultrapassa 85%, existe uma transição de fase. O que acontece, aparentemente, pelos nossos dados, é que você passa a ter uma componente significativa de condensação de moléculas de água em clusters, e isso, nesse processo de clusterização de moléculas de água, você tem liberação da energia cinética dessas
moléculas para o ambiente e isso tende a aquecer o ar, né? Então, isso é um fenômeno que observamos em diversos ecossistemas da Amazônia Legal. Nós observamos isso na floresta úmida profunda, bem no centro da floresta amazônica. Nós observamos isso em florestas que estão mais próximos da borda da floresta amazônica. Nós observamos isso numa floresta de transição, que é meio cerrado, meio floresta. Nós observamos isso no cerrado e nós observamos isso no Pantanal. Então, parece ser uma predisposição geral da natureza com relação a isso. Bom, até agora, isso foi só para dar alguns exemplos de informações que podemos tirar a respeito do atrator reconstituído, né? Então, daí nós vemos como é importante o teorema de Takens. E vamos ver na sequência e ao longo dos vídeos que o teorema de Takens subjaz a várias das nossas atividades, digamos assim, razoavelmente bem-sucedidas de extrair informação dos dados. Agora vamos ver qual que é o efeito de diferentes tempos de defasagem sobre a reconstituição do atrator. Então, aqui eu coloquei numa planilha do Excel dados de temperatura que se distribuem a cada meia hora. Então, nós vamos tentar reproduzir o que o teste da correlação de informação mútua faz. Então, vamos tentar correlacionar essa série temporal original com uma série defasada a partir dela. Então, vamos copiar essa coluna e colar aqui nessa outra coluna. Então, nós vamos ter uma reprodução dos dados em duas colunas. Se nós formos fazer um gráfico disso, então eu vou destacar as duas colunas, inserir um gráfico aqui, um gráfico de dispersão, esse tipo aqui, com pontos. O que eu obtenho é uma reta, simplesmente porque a cada valor de x corresponde ao mesmo valor de y. Então, tem uma reta inclinada em 45 graus. Só que para melhorar a visualização, vamos mexer nessa escala. Eu cliquei aqui na escala do x, clico com o botão direito, vou em formatar eixo, eu vou colocar a temperatura de 15 graus até 40, porque eu não tenho valores de temperatura menores que 15 graus. Então, aqui fica 15, eu dou Enter, aí muda a escala em X, vou fazer a mesma coisa para a escala em Y. Clico aqui, clico com o botão direito do mouse, formatar eixo, e aqui vamos colocar 15. 15. Ok, agora temos o gráfico numa escala melhor para se ver, né? Agora eu vou introduzir uma defasagem de uma linha que corresponde a meia hora. Então, eu coloquei o cursor na primeira célula da coluna B e clico com o botão direito e aqui vou no inserir. Inserir, eu tenho a opção de deslocar células para baixo e dou OK. Né? Então, a gente vê que todos os valores de temperatura foram para baixo, né? Aqui eu tenho 21,2 e só na linha de baixo que eu vou ter 21,2, correspondentemente. Nós vemos que o gráfico não se alterou, mas é porque se eu clicar aqui no azul, eu vou estar destacando os dados, eu vejo que ele está começando na coluna B da linha 2 e começando a coluna A da linha 1. Então, eu vou alterar isso, eu vou abaixar a seleção no A. Então, eu vou clicar bem aqui nesse cantinho e vou baixar, ó. Então, aí, eu tenho correspondência desse valor com esse valor. Então, são valores defasados um em relação ao outro. O que nós observamos é que a linha ela se alargou, né? Então, a figura que vai aparecer nesse gráfico, ela vai ter uma área maior. E se eu continuar a inserir, vou inserir mais meia hora, então inserir, aqui, deslocar células para baixo, mais meia hora, clico aqui de novo nos dados e vou para baixo novamente. Eu vejo que alargou mais ainda.
Reparem que essa defasagem é de 1 hora. Eu tenho uma defasagem de 2 linhas entre o primeiro valor aqui e o primeiro valor aqui. Mas lembrem-se que a gente tem que excluir esses valores não pareados, né? Portanto, o gráfico é feito a partir agora da linha 3. Mas vou continuar fazendo defasagens. Eu vou defasar em mais meia hora. Então, vamos lá. É um pouquinho repetitivo, né? Mas aos poucos a gente vai fazendo. Ó, alargou mais ainda. Então, quanto mais largo estiver aqui, quer dizer que eu melhor visualizo o atrator. Então, um tempo de defasagem de 1h30, como está aqui, é melhor do que o anterior de 1 hora. Vamos acrescentar mais meia hora. Vamos para um tempo de defasagem de 2 horas. Clico aqui de novo nos dados. Vou abaixar esse lado aqui. Reparem agora que vai alargar mais ainda. Olha, alargou mais ainda. Então, eu preciso continuar aumentando o tempo de defasagem para ver se eu consigo uma abrangência maior dos dados do atrator. Lembrando que aqui nós temos apenas uma projeção bidimensional do atrator. Não é bem o atrator que eu estou vendo, mas uma projeção. Mas nós podemos determinar o melhor tempo de defasagem apenas observando essa projeção. Então, vamos acrescentar mais meia hora. Vamos ficar com 2h30 agora de defasagem. Reparem o que vai acontecer agora, né? Ó, aumentou mais ainda, né? Aqui eu tenho um tempo de defasagem de 2h30. Vou acrescentar mais meia hora. Vamos para 3 horas de defasagem. Okay, clico aqui nos dados, vou baixar esse lado novamente para parear. Ó, alargou mais ainda. Então, agora, eu tenho até a linha 6 despareado. Isso significa que o tempo de defasagem é 3 horas. Agora, eu vou acrescentar 1 hora. Então, eu vou destacar 2 linhas aqui, porque 2 linhas correspondem a 1 hora. E clico com o botão direito em inserir. Então, novamente, deslocar para baixo. Mas vocês vão observar que vai ficar até a 8ª linha despareada. Ou seja, vai ser um efeito de 4 horas, um tempo de defasagem de 4 horas. Então, eu clico aqui novamente. Vamos alinhar aqui a confecção do gráfico. Eu vou soltar agora e observem a projeção do atrator. Ó, aumentou mais ainda, ele alargou mais ainda. Então, 4 horas de defasagem é melhor do que a anterior. Então, eu vou continuar fazendo. Vou introduzir mais 1 hora. Vamos para 5 horas, que é o tempo que nós utilizamos normalmente. Então, vamos 5 horas. Observe agora a transformação de 4 para 5 horas. Eu vou arrastar isso aqui para baixo. Agora vai mudar o atrator. Presta atenção. Né? Então, nós temos... Não mudou tanto de 4 para 5 horas, né? Tanto que o teste de correlação de informação mútua, em 4 horas a informação mútua já está muito baixa, né? Então não melhora tanto. Mas se eu continuar aumentando, eu vou ver um efeito um pouquinho diferente. Então vamos acrescentar mais 1 hora, vamos para 6 horas de defasagem. Okay, clico aqui novamente nos dados. Observem bem o atrator. Parece que não mudou muita coisa, então, digamos que entre 4 e 6 horas está bom. Vamos introduzir mais 1 hora de defasagem. Vamos para 7 horas de defasagem. Clico aqui nos dados novamente. Arrasto aqui para baixo. Aí, nós temos a impressão que parece que o atrator diminuiu um pouquinho de área, né? Então, quando eu consigo obter uma área maior possível aqui na projeção bidimensional, significa que eu consegui desdobrar o máximo possível o atrator. Então, isso que nós queremos fazer um desdobramento máximo de tal forma que o atrator tenha um volume, um hipervolume, o máximo possível. Nessa condição, vai ser a condição que eu vou poder extrair mais informação dos meus dados. Ok? Então, aqui vai até o 14, a linha 14 disparada, eu estou com 7 horas de defasagem. Vamos acrescentar mais uma. Vamos para 8 horas de defasagem. Ok? Inserir aqui, deslocar células para baixo.
Aqui ficou até 16, então são 8 horas. Clico novamente nos dados, arrasto isso aqui para baixo, e a gente observa que diminuiu um pouquinho a área, né? Vou acrescentar mais 2 horas para chegarmos a 10 horas de defasagem. Então vamos lá. 10 horas de defasagem, vou inserir, deslocar células para baixo, até sumiu aqui os dados, vou um pouquinho mais para baixo. Clico aqui nos dados, vou arrastar isso aqui, observem bem que foi até o 21 aqui, acho que até fiz um pouquinho a mais, e a gente observa que a área aqui compreendida pelos dados diminuiu significativamente. Então, 10 horas, na verdade que a gente está com 10 horas e meia, eu desloquei um pouquinho mais para baixo, não é um tempo tão bom quanto o tempo de 5 horas. Né? E se eu continuar, possivelmente ele vai... Vamos acrescentar mais meia hora, já que eu fiz meio quebrado o tempo. Então, vamos inserir aqui mais meia hora para ficarmos com 11 horas de defasagem. Então, eu clico aqui novamente, desço aqui, observe que diminuiu ainda mais, né? E, finalmente, com 12 horas de defasagem, vamos lá, vamos inserir. Ok, fomos mais para baixo. Então, aqui foi até 24 dispareado, né? Vou clicar aqui nos dados e vou puxar. Eu vou puxar o gráfico também um pouquinho mais para baixo, para acompanharmos o que acontece, né? E se eu puxar um pouquinho mais para baixo aqui, eu tenho ainda uma diminuição da área total. A área nunca vai voltar àquela linha que a gente tinha originalmente, né? Quando o tempo de defasagem é 0. Mas dá para observar que nós temos tempos de defasagem que são mais adequados no processo de desdobramento do atrator. Agora eu vou repetir todo o processo voltando para trás, né? Eu posso fazer isso clicando aqui nessa seta, que é a seta retornar, né? Então a gente vê o que acontece conforme a gente vai voltando para tempos menores de defasagem de uma maneira mais rápida, né? Então vocês vão vendo como que o atrator vai se desdobrando até chegar no tempo de defasagem de 5 horas e depois ele novamente vai diminuindo, né, até finalmente chegar numa linha, né? Então, novamente, agora vamos aumentar de novo, só para ter a dinâmica, né? Então, o que a gente tem é esse processo aqui de transformação do atrator, né? Então, nós vemos que podemos observar graficamente o efeito de você usar diferentes tempos de defasagem no processo de desdobramento do atrator, né? Bom, para finalizar esse vídeo, eu queria colocar uma errata, né? Nós dissemos que o Floris Takens é um cientista alemão, mas na verdade ele é um matemático holandês, ele nasceu na Holanda.